Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre dinâmica e nessa videoaula nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Legal, vamos pensar o seguinte, é um objeto ali que está parado em cima da mesa, um vaso, né? Então tem um objeto paradinho ali, quietinho, e nós sabemos pela primeira lei de Newton que a tendência natural dele é de permanecer em repouso, a menos que alguma coisa vá lá e interaja com esse objeto, alguma coisa vai lá e tire ele desse estado de repouso, né? Então vamos pensar que algo vai interagir com esse vaso e retirar ele do repouso. Esse algo que vai tirar ele do repouso é algum outro objeto, algum agente externo que vai produzir esse efeito, né? E aí para ilustrar isso que a gente está estudando, vamos pensar que esse agente externo que vai tirar o vaso do repouso é uma bolinha. Alguém está chutando bola dentro de casa, aí a bolinha vem quicando aqui no chão e eventualmente ela vai chegar e vai bater no vaso, e aí o efeito vai ser um efeito bem conhecido, né? A bola vai bater no vaso, provavelmente o vaso vai cair e vai quebrar, né? Legal. Então, é mais ou menos assim, não é muito difícil de prever o que vai acontecer com o vaso. Ele está em repouso, paradinho, quietinho, no estado dele, mas no momento em que a bolinha tocar no vaso, a bolinha vai aplicar uma força no vaso, e essa força que ela vai aplicar no vaso vai produzir uma aceleração. A aceleração provoca a mudança de velocidade, né? Então isso vai pôr o vaso em movimento. E ele vai provavelmente sair do estado dele de repouso e acabar caindo no chão e, né, talvez até quebrando, quem sabe, né? Então é isso que acontece, é isso que a primeira lei de Newton diz pra gente e a segunda lei de Newton diz pra gente também, né? A gente já está treinado nisso e isso é esperado. Mas, em nenhum momento a gente se preocupou em o que acontece com a bolinha. A gente sabe o que acontece com o vaso. A gente sabe que quando a bolinha bater no vaso, o vaso vai cair. Mas e a bolinha? A bolinha também vai sofrer o efeito dessa interação. Ela não é a parte, ela não é apática a esse tudo que está acontecendo. Ela é sensível à mudança do movimento também. Porque, pensa só, ela está vindo aqui, ó, batendo, quicando no chão, né, e fazendo esse movimento. Se o vaso não tivesse aqui, ela ia continuar o movimento dela bonitinho, né, do jeito que ela quer fazer. Tá caindo e caminhando em movimento retilíneo uniforme na horizontal. Mas, a partir do momento que ela chegou no vaso, ela vai interagir com o vaso. E alguma coisa vai acontecer com essa bolinha que vai alterar o estado de movimento dela. O que é isso que vai acontecer, né? Então é isso que a lei da ação e reação diz. É sobre isso que a lei da ação e reação trata, né? O que acontece com o outro objeto. Tá joia? Então a gente vai pensar assim, ó. No momento em que a bolinha bater no vaso, a bolinha ela vai aplicar uma força no vaso. Essa força eu vou chamar de FBA, tá? A eu estou usando para representar o vaso e B eu estou usando para representar a bola. Então FBA é a força que B faz em A, a força que a bola faz no vaso, né? A força que o vaso está sentindo. Mas essa interação ela não acontece em mão única, ela acontece em duas vias sempre. Se a bolinha interage com o vaso, então o vaso vai revidar, ele vai interagir com a bolinha também. E o vaso vai aplicar na bolinha uma força, que eu vou chamar de FAB, né? A força que A faz em B. E o que nós podemos dizer sobre essas duas forças? Qual das duas forças é maior, qual que é menor, enfim, o que nós podemos dizer sobre elas? A terceira lei de Newton ela diz pra gente que essas duas forças elas são iguais, idênticas, têm a mesma intensidade, exatamente a mesma intensidade, a mesma direção, com a única diferença que elas têm sentidos trocados, né? Então, se uma está apontando para a esquerda, a outra vai estar apontando para a direita. Mas a força que esses dois objetos vão sentir é a mesma. Tanto o vaso quanto a bolinha vão sofrer a mesma intensidade de força. Mesma direção, inclusive, né? Agora, resta a gente saber, né, qual vai ser o efeito dessas forças produzidas no movimento de cada um desses objetos, né? Se a força é a mesma, isso não significa que o movimento que elas vão descrever é o mesmo, porque depende da massa dos objetos envolvidos, né? E cada um tem a sua massa. O vaso tem a sua massa, a bola tem a sua massa, né? E então isso vai depender dessas questões também. Mas a terceira lei de Newton ela afirma categoricamente que essas forças vão ser sempre iguais em intensidade, direção, porém sentidos trocados. Tá?
tá? A gente pode enunciar a terceira lei de Newton da seguinte maneira: toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Igual e contrária é isso que a gente está dizendo, mesma intensidade, né? Mas em sentidos opostos. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, tá? A terceira lei de Newton, ela diz mais do que simplesmente a intensidade da força que a bolinha está sentindo. Ela diz que não tem como um objeto interagir com, por exemplo, a bolinha agir sobre o vaso e não sofrer o efeito de reação. Então, não existe essa distinção entre a bolinha bateu no vaso ou o vaso bateu na bolinha. Não, os dois se tocaram e no momento em que eles se tocam, os dois sofrem a mesma coisa. Não tem como dizer que um aplicou força no outro ou o outro aplicou força no um. Não. Eles se tocam e eles sofrem ao mesmo tempo a mesma força, né? Só que cada um para um lado. Só isso. Então, as forças na natureza, elas sempre acontecem em pares, porque para que aconteça força tem que ter interação de um objeto com algum outro objeto. E no momento em que esses dois objetos interagem, aí vai acontecer isso aí que a gente está vendo, né? Interagir quer dizer força. Forças vão começar a agir. Uma força vai agir sobre um objeto A, outra vai agir sobre o objeto B, né? Não dá para dizer que quem está interagindo, quem está agindo sobre quem, né? O que importa é que existem duas forças e cada uma age num corpo diferente e que elas são trocadas, né? Então, na natureza, as forças sempre vêm em pares, par, ação e reação. Toda vez que vocês encontrarem uma força em qualquer lugar do universo, em algum momento lá você consegue perceber que existe uma força agindo em alguma coisa, né? Então, com certeza, necessariamente vai ter uma força de reação agindo em algum outro lugar. Você pode nem saber onde é que essa força de reação tá, mas ela existe. Ela está agindo em algum lugar, em algum outro objeto, tá? Por exemplo, lembra da força peso? Uma maçã que cai verticalmente para baixo, né? Tem uma força que age sobre ela, que é a força peso. Então, a força peso é o que produz a aceleração da gravidade, aquela coisa toda que a gente já viu, né? Legal. Bom, se a força peso existe e as forças elas vêm sempre em pares, então existe a reação da força peso. Onde é que está a reação da força peso? A reação da força peso ela acontece onde? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar quem que provoca, quem que produz o peso, né, sobre a maçã. É a Terra. O planeta puxa a maçã. E essa força com que o planeta puxa a maçã é o que a gente chama de força-peso. Mas se o planeta puxa a maçã também puxa o planeta. Então essas duas coisas acontecem em sintonia, ao mesmo tempo, né? A força de reação da força-peso está na Terra, no centro do planeta. Então, como essas duas forças elas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo que a maçã cai, a Terra ela vai de encontro com a maçã também, né? É o mesmo efeito aqui do vaso que a gente está observando. E aí vocês vão falar assim, poxa, mas pode pensar assim, né? Eu já vi uma maçã caindo em direção à Terra, mas eu nunca vi a Terra indo em direção à maçã, né? E por quê? O que acontece ali, né? É o mesmo efeito aqui do vaso, ó. Os dois objetos eles interagem com a mesma força, mas não significa que o movimento que cada um vai produzir é o mesmo, porque depende da massa dos envolvidos, né? A massa da maçã é muito pequena. Então, quando uma força age sobre ela, o efeito no movimento dela é bem expressivo, a gente consegue ver esse movimento de queda, né? Já a massa da Terra é muito grande. Então, quando ela sofre a ação de uma força, né, uma força tipo a força-peso, a aceleração que isso vai produzir sobre o planeta é mínima, porque é nenhuma, na verdade, né? Porque a massa da Terra é muito grande mesmo, né? E lembra que a aceleração que um objeto vai sofrer é a força dividida pela massa, né? Então, se essa massa é muito grande, como é o caso da Terra, ele não vai se movimentar nada, né? A aceleração para todos os efeitos é zero, não tem efeito algum, né? Mas essa força existe, ela sempre existe, tá? Toda vez que vocês virem uma força, existe a reação dessa força em algum lugar. Então é importante, inclusive, começar a se perguntar, né, sobre essa questão. Toda vez que estiverem estudando física e aparecer alguma força, alguma interação, começar já a ir se treinando o nosso cérebro a perguntar de onde é que essa interação vem, né? Essa interação, essa força, ela vem de algum lugar. Onde é que está a reação dela, né? Isso é importante.
A lei da ação e reação, ela leva a uma lei de conservação, que também é algo muito importante em física. Em particular, a lei da conservação do momento linear. Lembra do momento linear que a gente está discutindo, né? Isso significa que o momento linear ele é conservado no sistema isolado. O que significa conservado? Quer dizer que o momento linear total presente num sistema físico, ele vai sempre se manter constante. Ele nunca vai aumentar e nem diminuir, né? Mas isso num sistema isolado. E eu já vou explicar para vocês o que isso significa, tá? O que é um sistema isolado? Vamos pensar aqui num sistema composto por dois objetos. Um que eu vou chamar de A e outro que eu vou chamar de B, tá? Pode ser a terra e a maçã, pode ser o vaso e a bolinha, pode ser, enfim, o que vocês quiserem, tá? O importante é que uma partícula está interagindo com a outra. Então A interage com B, então certamente o B vai interagir com A, tá? Isolado significa que as únicas interações que acontecem aqui é a interação de A com B e B com A e não tem mais nada, né? Nem o A e nem o B interagem com mais nada além disso, né? Então isso aqui é um sistema fechado, né? Legal. Se eles interagem um com o outro, as forças de interação são essas que estão escritas aqui, né? E nós sabemos que a força FBA, ela age no corpo A, né? No objeto A. Portanto, usando a segunda lei de Newton, eu posso escrever... Não, desculpa. O FBA, ele age no A. Então, usando a segunda lei de Newton, eu posso escrever que o FBA é a derivada do momento linear da partícula A, né? Ó, FBA age no A. Então, ela é a derivada do momento linear da partícula A. Eu vou chamar de PA para a gente lembrar que é o momento linear da partícula A, tá joia? E da mesma maneira, FAB é a força que age sobre o corpo B. Portanto, essa força aqui, ela é a derivada do momento linear da partícula B, né, em relação ao tempo. Então, isso tudo aqui é a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton aplicada ao corpo A e a segunda lei de Newton aplicada ao corpo B. Legal. O que a terceira lei de Newton diz pra gente? A terceira lei de Newton diz que essas duas forças aqui, como elas são forças de interação, ação e reação, né? Elas são trocadas, inversas. Elas têm a mesma direção, mesmo sentido, mas mesma direção, mesma intensidade, mais sentidos trocados. Então significa que a soma vetorial dessas duas forças é zero. Então FAB mais FBA é zero. Tá joia? Legal. Então, se eu substituir aqui, ó, no lugar de FAB, eu colocar dPdt, do momento linear da partícula B, né? E no lugar de FBA, eu vou trocar por derivada do momento linear da partícula A, né? Então, fazendo essa substituição aqui nessa fórmula, eu chego na seguinte coisa, que a derivada do momento linear da partícula B mais a derivada do momento linear da partícula A, isso aqui é igual a zero. Tudo bem. Opa, mas olha só, tem a derivada de uma coisa mais a derivada de outra coisa. Uma das propriedades de derivada é que quando tem uma soma de duas derivadas, a gente pode escrever como sendo a derivada da soma, né? Ou seja, eu posso escrever que a derivada da soma de momento linear de A com B, isso aqui é igual a zero. Essas duas coisas, elas são equivalentes, tá? Legal. Agora, o que significa dizer que a derivada de uma coisa, e aí vamos esquecer por um instante o que está aqui dentro do parênteses. Vamos pensar que aqui dentro do parênteses é só uma coisa, né? Derivada de alguma coisa é igual a zero. Derivada do que é zero? Tem alguma coisa que você se lembra cuja derivada dá zero? Nós vimos lá nas aulas sobre cinemática que a derivada de uma constante é zero. Toda vez que a gente for derivar uma constante, derivada do número 2 é zero, né? Então, se essa derivada aqui é zero, significa que essa soma aqui, ó, momento linear da partícula A com o momento linear da partícula B, é constante. Então, essa é a conclusão que a gente chega. O momento linear de A mais o momento linear de B dá sempre o mesmo valor. Tá? Essa é a chamada lei da conservação do momento linear no sistema isolado. O que significa dizer que essa soma é constante? Isso significa que isso quer dizer que o momento linear da partícula A pode aumentar, pode diminuir à vontade, né? Mas, se ele aumentar, o da partícula B vai ter que diminuir para compensar esse aumento, né? Ou se ele diminuir, o da partícula B tem que aumentar para compensar essa diminuição, né? De tal maneira que quando é somado, o resultado continue sempre sendo o mesmo, tá?
podemos pensar que se a gente pensar em quantidade de dinheiro, né? Imagina aqui, ó, duas pessoas que trabalham assim, um casal, né? Cada um ganha R$ 50 por mês. Nossa, que lástima, né? Mas se cada um ganha R$ 50 por mês, no final do mês eles vão ganhar juntos R$ 100, né? Ou se um deles ganhar R$ 20 e o outro ganhar 80, no final do mês eles vão continuar ganhando R$ 100, né? Então dizer que a soma se mantém constante quer dizer que não importa o que aconteça, a soma total vai ser sempre o mesmo valor. Então pode ser que inclusive um não ganhe nada e o outro ganhe 100, né? Mas somado continue sempre sendo o mesmo R$ 100. Né? Nesse caso aqui do momento linear é isso que significa. Então se o momento linear da partícula A aumenta, o da partícula B vai ter que diminuir e vice-versa. Tá? Isso aqui explica aquelas ideias, né, de efeito rebote que a gente vê, né? Então, quando uma partícula, uma pedra é lançada, você pega e joga uma pedra para frente, o efeito que se tem é da pessoa ser arremessada para trás um pouquinho, né? Por quê? O sistema pessoa-pedra, né, é um sistema isolado. A pedra interage com a pessoa interage com a pedra e só isso que acontece. No momento em que a pedra é jogada para frente, ela vai ganhar momento linear. O momento linear da pedra vai aumentar, né? Antes ela estava parada e aí ela foi jogada para frente, então ela ganhou quantidade de movimento. Mas para compensar essa quantidade de movimento que ela ganhou, a pessoa ela tem que ser jogada para trás com uma certa intensidade também, né? Então ela vai um pouco para trás para compensar esse aumento. É claro que a pessoa não vai ser jogada, arremessada longe para trás, né? Primeiro porque a pessoa tem uma massa muito maior que a da pedra, e segundo porque você está com o pé no chão ali, um lugar que tem atrito, né? Então isso impede você de ter o seu movimento muito afetado, né? Mas para todos os efeitos é isso que acontece. Esse é o sistema de propulsão, o princípio de funcionamento de sistema de propulsão de foguete e coisas do tipo. Tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês de uma animação da Pixar, daquele filme Wall-E, dos robozinhos, onde dá para ver essa noção aí de conservação do momento linear. Tá? Deixa eu só achar o vídeo aqui. Então olha só, esse é o videozinho. Tem os dois robozinhos. Tem esse aqui em branquinho, que ele por algum motivo ele consegue voar pelo espaço, né? Mas esse aqui não, ele não tem essa capacidade. Então como que ele faz para se locomover no espaço? Ele usa um extintor. E aí ele vai aprendendo, ó. O que ele precisa fazer? Ele precisa apontar o extintor na direção contrária da direção que ele quer ir. Então se ele quer ir para frente, ele tem que apontar o extintor para trás e aí ó, ele vai conseguir se locomover. Ele aprende a se locomover desse jeito, né? Qual é o motivo? Qual é o princípio de funcionamento disso aí? É a lei da conservação do momento linear, porque quando o extintor é jogado para um lado, então o robozinho ele acaba sendo jogado para o outro para compensar essa perda, né? Porque eles formam um sistema isolado e vale essa lei de conservação do momento linear. E aí com isso ele aprende a como se locomover. E aí é um videozinho todo bonitinho, né? Depois vou deixar lá para vocês assistirem. Aliás, o filme é bem legal. E aí, acho que vai mostrar mais. Vai fazendo graça, né? Então olha só, esse aqui é um exemplo, ó. Ele está jogando esse extintor, esse pó, né? E quando ele sai do extintor, ele sai com uma certa velocidade. Então ele tem um momento linear. Se esse pó ele é lançado para uma direção, o robozinho ele vai ser lançado para a direção contrária, para compensar o momento linear, de tal maneira que o momento linear das duas quantidades somadas continue sempre sendo constante. E aí com isso ele consegue se locomover, ir para frente, para trás e tal, né? Conforme mostra aí a ilustração. Bom, legal? Bom, depois eu deixo ali para vocês verem, né, o link. Só essa parte que eu queria mostrar sobre conservação do momento linear. Aí quem quiser ver o vídeo, depois só escanear esse QR Code aí e sucesso, tá bom? Muito bem, gente. Então com isso a gente fecha a parte sobre as 3 leis de Newton, né? Nós vimos a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Agora vamos explorar um pouquinho mais as consequências dessas leis, né? Agora que a gente aprendeu a falar sobre elas, vamos explorar e aprender a usá-las, né? Aplicar. E para isso a gente precisa ver alguns exemplos de forças, né? Nós falamos que existem muitas e tudo mais,
mas é importante a gente explorar alguns exemplos de forças que a gente vai utilizar e vão nos auxiliar aí durante o nosso curso, tá? Então na próxima videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre essas noções aí de forças elementares que é importante a gente conhecer, tá bom? Então vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!